A paz do Senhor seja convosco. Louvado seja o nome de Deus. Nas quartas-feiras, nós estamos na exposição, a carta aos Gálatas. Nós estamos no capítulo 2. Eu peço que você abra a sua Bíblia, na Epístola aos Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2. E nós vamos ler do 1 até o 10. O foco hoje é o versículo 6. O versículo 6. Nós estamos trabalhando com esse tema, a verdade do Evangelho preservada. Ela tem que ser preservada, essa verdade que nos libertou. Lembrando que a carta aos Gálatas é a carta da liberdade. É a carta da liberdade, onde ele nos tira da religiosidade, onde ele nos tira e tira o véu da incredulidade e nos traz justamente para a verdade, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Gálatas capítulo 2, do 1 ao 10. Eu gostaria de ler, que os amados irmãos acompanhassem. Mantenha a sua Bíblia aberta aqui. Nós vamos dar um foco hoje nesse versículo 6. Nós estamos conectados entre o verso 5 e 6. Nós quase terminamos o verso 5 na semana passada. E hoje eu creio que nós vamos terminar o verso 6. A palavra de Deus nos diz assim, Gálatas 2, do 1 ao 10. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos seduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para os da circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar novamente por iluminação e compreensão. Curve sua cabeça, baixe sua fronte. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos pela Tua palavra maravilhosa, ó Deus, que tira o véu do nosso rosto, ó Deus, dos nossos olhos, abrindo os nossos olhos espirituais, nos tirando, ó Deus, da cegueira espiritual, nos trazendo para a luz, ó Deus. Que o Senhor possa tirar os tampões dos nossos ouvidos nessa noite, o véu dos nossos olhos, que o Senhor quebrante os nossos corações, para que nós possamos entender a Tua palavra que é revelada e inspirada por Deus. Mas que nesse momento nós precisamos de iluminação do céu e do alto. Essa é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus.
Meus irmãos, nós falamos um pouco, as 3 semanas seguintes, nas quartas-feiras, no versículo 5. Paulo diz que não se submeteu a um instante sequer, no verso 5, a esses irmãos, para que a verdade do evangelho permanecesse. Quem eram esses irmãos? Os falsos irmãos que se infiltraram dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, no finalzinho do verso 5, ele vai dizer, ele vai dizer assim, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Foi por isso que o apóstolo Paulo não se submeteu, para que a verdade do evangelho ela permanecesse no meio do povo de Deus. E essa verdade ela nos liberta. O apóstolo Paulo vai dizer que nada mais que a verdade, senão em favor da verdade. O crente, ele vive na verdade e através da verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que nós conhecemos e vivemos através dessa verdade? Obediência à palavra de Deus. O crente tem que entender que a palavra de Deus é sua regra de prática e fé. Um crente ele tem que ser obediente à palavra de Deus. E como é que ele se torna obediente a essa palavra? Estudando essa palavra. Nós temos que buscar Deus em oração, mas nós encontramos as respostas de Deus através da sua palavra. É assim que nós vamos reconhecer a verdade. E isso tem que ser aplicado em nossas vidas. Nós temos que entender, meditar e viver por ela. Essa palavra tem que ser aplicada nos nossos corações e vivida dia a dia. Nós temos que viver. Então a primeira coisa é viver em obediência a essa palavra, para que essa verdade nos liberte, porque somente através da palavra. Então nós temos que ter um testemunho com ação. O crente ele é chamado não somente para viver e através da palavra, mas tem que ter essa ação. Nós somos chamados à ação, a testemunhar. Vocês lembram o que é que Jesus disse? Vocês receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Então é uma ação. Eu não posso somente estudar a palavra para eu virar uma bolha. Não, uma bexiga que está enchendo e uma hora vai estourar. Não é isso. Eu conheço a verdade, estudo a verdade para eu viver a verdade através das ações constantes. E isso indica o quê, pastor? Testemunho. Nós temos que ser exemplo para outras pessoas ao nosso derredor. Nossos filhos, nossos parentes, nossos maridos, nossas esposas, os nossos familiares. Nós temos que viver o testemunho em ação. É o testemunho, luz. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E isso envolve uma vida de fé coerente, conforme a vontade de Deus. Nós temos que ter algumas coisas, amor pelo nosso próximo, nós temos que ter perdão, nós temos que perdoar. Nós temos que amar mais. É tempo de amar. Amar. Senão essa verdade não me alcançou. Eu tenho que amar. E amar significa uma ação. Não é um sentimento, não é chorar. Não, é você agir. Amar é cuidar. Amar é fazer. Amar é dar passos em ação. É uma ação. Nós temos que ter compaixão. Meus irmãos, essa verdade ela vai trazer compaixão aos nossos corações. Eu me colocar no lugar do irmão, da irmã. Eu tenho que me colocar. O que ela sente, eu tenho que sentir. O que ele sente, eu tenho que sentir. Eu tenho que saber a necessidade dos meus irmãos e me compadecer dele, me colocar no lugar dele. Nós temos que, literalmente, nós temos uma grande comissão. Deus nos deu uma missão, e a missão é pregar essa verdade, o evangelho às nações. Um crente, ele busca oportunidade, e a oportunidade de quê? De pregar o evangelho. E é essa verdade que o apóstolo Paulo disse aqui, a verdade do evangelho. O evangelho tem que ser pregado, falado e vivido. Porque não adianta eu falar, se eu não vivo, há um contraste
entre pregar e viver. Então, é pregar e viver. É isso que tem que ser. Eu não posso ser uma pessoa que prego, mas eu não vivo, porque senão vai dar choque. Como é que eu vou testemunhar? Eu testemunho com a minha vida. É um testemunho constante. O crente, ele busca oportunidades para pregar a palavra de Deus. Meu amado irmão, não perca a oportunidade de pregar essa verdade que liberta. Essa verdade, Cristo precisa ser conhecido. Cristo precisa ser conhecido. E é através de quem que ele vai ser conhecido? Através da verdade. E quem está com essa verdade hoje aqui na terra? A igreja de Cristo. Jesus disse: tudo que vocês ligarem aqui na terra, eu ligarei no céu. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos ligando a terra ao céu, ligando, existe um mediador lá, não podemos perder a oportunidade, convidando as pessoas à salvação, à pregação do Evangelho. E outra coisa é uma busca constante das nossas vidas, a busca da santidade, purificação. Talvez seja aqui o ponto mais importante dessa verdade para vivermos, permanecer nela, é a purificação da nossa alma, do nosso corpo, da nossa mente e da nossa vida. Nós vivemos em momentos difíceis e nós temos que viver em santidade. O escritor de Hebreus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. E aqui literalmente é separado. E essa luta, a maior luta do crente não é contra os principados e potestades, mas é contra ele mesmo. A purificação do coração, para que o coração seja liberto. Como é que eu vou testemunhar se eu não tenho vida? Como é que eu vou testemunhar se o meu coração está cheio de coisa que não presta? Isso tem que ser vomitado, limpado, purificado. Isso é santidade. Santidade, separação. Separação para que essa verdade permaneça entre nós, entre vocês, entre a igreja de Cristo. Nós temos que viver em santidade. A busca pela pureza dos nossos corações. Nós temos que purificar os nossos corações. Literalmente é aquilo que Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranque e jogue fora. Não é para arrancar a bilota do olho não, tá? É simplesmente que Jesus disse: o que é que está te fazendo os teus olhos a se afastar de mim? A purificação é isso. Eu vou simplesmente tirar aquilo da minha vida. E eu acho que uma das coisas piores hoje para um cristão são as mídias. Ela é bênção, mas ela é maldição, se não for bem usada. Né? Então, se está fazendo pecar, arranca, tira, pode ser o que for, porque uma coisa puxa a outra. É muito fácil, você entra numa mídia social, tá? Você vai ver coisas, você entra no canal e às vezes você perde o dia todinho. Tá? Então está tirando o seu tempo de qualidade de vida na presença de Deus. Em vez de você ter orado meia hora, uma hora, lendo a palavra de Deus, buscado a Deus, você tem perdido tempo olhando a vida dos outros. Olhando a vida dos outros. Muitas pessoas vivem por isso. Não tem mais tempo de abrir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, porque está em quê? Nas redes sociais. É a doença do século. É o vício. Tem pessoas que é como se fossem drogados. Literalmente drogados. Eu estava vendo uns vídeos ontem. Aí é tipo um marido ou a esposa faz que vai pegar o celular um do outro. Rapaz, aquela mulher, ela pula em cima do celular e não deixa pegar. Ou o homem, é como se tivesse alguma coisa escondida ali naquele celular, que justamente é como se ele tivesse praticando alguma coisa, ou ela, um adultério. Aí ele pega, a pessoa está comendo uma pizza, tem uma pizza, aí ele finge que vai no celular, mas ele pega a pizza. E a mulher pula, literalmente, em cima do celular. Eu disse: meu Deus do céu, nós estamos vivendo nesse tempo, nessa época. Em vez das pessoas buscar a palavra de Deus, buscar santidade, tirando o olho, lançando fora, não. Estão mergulhados justamente no vício. Se o teu braço te faz pecar, arranque e o lance fora.
Se os teus pés te fazem pecar, arranque-os, lance fora. Não vá, não caminhe com pessoas que não condiz uma vida com Deus. É isso que Deus está falando, Jesus. Santidade é isso, eu tenho que me separar de pessoas. Eu não vou viver num castelo. Eu vou ter meu ambiente de trabalho, mas eu vou dar testemunho no meu ambiente de trabalho para que pessoas sejam transformadas. É isso. Para que essa verdade possa permanecer, tá? Nós temos que rejeitar outra coisa. Para que essa verdade aqui permaneça, nós temos que rejeitar os padrões desse século. Nós não podemos valorizar o que o mundo valoriza, não. Isso pode desviar um crente do caminho. Nós temos que ter discernimento espiritual. O que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. O que é errado continua sendo errado. O que é certo continua sendo certo. O crente tem que ter discernimento espiritual para que essa verdade do Evangelho permaneça no meio da igreja de Cristo. O certo continua certo, o errado continua errado. Os valores distorcidos dessa sociedade doente e decadente, nós não podemos seguir o padrão, não. E nós temos que viver o que é certo, o que é errado, e não o que é errado. Não o que é errado. Eu não vou me moldar, independentemente, se seja através do meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai. A minha mãe e meu pai são aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Não vou me moldar, eu rejeito o que é contrário aos princípios da palavra de Deus. Eu estava vendo, assistindo um pastor pregando e ele diz, não tem jeito, Jesus disse que ele veio trazer espada. E é verdade. Eu conversando com a irmã que me ligou hoje, eu disse, não tem jeito, irmã. Deus, ele veio trazer espada. E ele começa geralmente em casa. Porque a maior dificuldade que a gente tem é dentro de casa, meus amados irmãos. Infelizmente, Jesus diz assim, vim para dividir, mãe e pai, filho e filha. É porque é o seguinte, eles não vão seguir Jesus, não vão seguir. O que nós temos que fazer como cristãos? Temos que continuar pregando e orar para que eles possam ser transformados. Mas eu estava dizendo lá o que é que vai acontecer. Naquela época da perseguição romana, os primeiros que entregavam os pais eram os filhos. Era crentes. Aí ele disse, meu pai está ali escondido, no porão. Iam lá, os soldados romanos pegavam os senhores, levavam para a arena e jogavam aos leões. Isso já era justamente uma ponte mostrando para o que vai acontecer na grande tribulação. Porque eles vão nos entregar. Serão eles, pai, mãe ou alguém que não é crente. Não tem jeito, meus irmãos. Por isso nós temos que focar no eterno, focar e orar por aqueles que estão aqui. Que Deus possa nos dar discernimento. Que nós possamos ter discernimento. Outra coisa para que nós possamos manter essa verdade do Evangelho no meio da igreja de Cristo. Nós precisamos viver em comunidade. Nós temos uma comunidade. Aqui é um corpo de Cristo. Nós não somos primos, terceiros, segundos, não. Nós somos irmãos em Cristo. Nós temos que apoiar uns aos outros, amar uns aos outros, encorajar uns aos outros, para que essa verdade permaneça no meio do povo de Deus. Essa verdade que vai nos libertar, fortalecer e nos conduzir. Nós temos que participar da vida da igreja, a comunidade de fé. É isso que nós temos que fazer. Aqueles que fogem da igreja estão fugindo do corpo de Cristo. E um membro fora do corpo, ele será o quê? Cortado, lançado fora. Não é perder a salvação, no mínimo ele nunca foi salvo. É isso, porque quem é crente mesmo, ele vai perseverar até a morte. E aquele que perseverar até a morte receberá a coroa da vida. Nós temos essas garantias, por isso nós temos que participar da comunidade de fé. É aqui no meio do povo de Deus.
O resumo desse capítulo, desse versículo aqui, é justamente isso. Nós temos que preservar a verdade do Evangelho em Cristo. E isso envolve fidelidade, obediência à palavra de Deus, testemunho, compartilhamento do Evangelho, busca pela santidade, rejeição dos padrões seculares e uma vivência no meio da comunidade de fé. Nós temos que viver no meio da comunidade de fé. A nossa igreja é aqui, a casa do Senhor, a casa do Pai, a casa aonde o corpo se encontra, aonde nós nos juntamos, os membros da igreja. E nós vamos ver aqui que Paulo, ele, no versículo 6 agora, que Paulo ele não se importava com as aparências. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Paulo aqui estabelece um fundamento da avaliação da verdade. Nós vínhamos falando sobre essa verdade do Evangelho, tá? E ele vai mostrar que credenciais humanas são irrelevantes. As credenciais humanas. Por quê? Porque geralmente o homem ele olha o quê? O exterior. O que é que Deus olha? Deus olha o interior. Deus olha o nosso coração. Deus não quer saber do nosso exterior. Deus quer saber do nosso coração. Paulo aqui, ele estava falando dos apóstolos. E ele não está sendo desrespeitoso com os apóstolos, não. Paulo não estava sendo soberbo, não. Paulo não estava sendo soberbo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo reconhecia o apostolado de Pedro, Tiago e João e o dos outros apóstolos. Olha o que é que ele diz no verso 9. Verso 9 aqui, ó. Verso 9. O que é que ele diz no verso 9? E quando reconheceram a graça que me foi dada, ó, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas da igreja, ó, ele reconhece. Estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles fossem para os judeus, os da circuncisão. Circuncisão aqui é os judeus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele não está desrespeitando os apóstolos, não. O que ele está dizendo é que o que vale não é o renome da pessoa, não é por eu ser renomado. Não, o que vale é o meu interior. E Paulo está combatendo o quê? Para quem ele escreve a carta? Para a região da Galácia. Ele estava falando justamente para combater os judaizantes que tinham se levantado contra o seu apostolado. Eles diziam que o apóstolo Paulo era um falso apóstolo. Era um apóstolo fora do tempo, que não tinha tido uma vida com Deus. Era isso. E o apóstolo Paulo ele já tinha falado alguma coisa sobre isso, aqui mesmo em coisa. Porque nós não devemos, o que é que o apóstolo vai dizer? Que nós não devemos pensar que nós somos alguma coisa. Nós temos que ter reverência diante de Deus e humildade. Olha o que é que o apóstolo diz aqui mesmo. Capítulo 6, verso 2. Amanda, por favor. Olha o que é que ele diz, ó. 6, 2. 6:3, vê se é 6:3 ou 6:1. 6:3, eu errei aqui no meu, 6:3, olha o que é que ele diz. Ele diz assim, ó: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Nós temos que ter muito cuidado, porque geralmente o ser humano ele gosta de quê? De aparecer, pensar que é algo que ele não é. E esse é o cuidado. O apóstolo Paulo estava dizendo justamente isso. Nós não podemos pensar que nós somos alguma coisa, nos julgar sermos superior aos outros. Então Paulo aqui, quando ele diz aqui, voltando lá para o verso 6, Amanda, ele diz, ó, verso 6, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o apóstolo Paulo aqui está usando uma linguagem deliberada, cautelosa, ao se referir aos apóstolos de Cristo. Pareciam ser alguma coisa, não é um modo desrespeitoso de falar, não. Mas o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? É justamente que o status humano não vale nada. Não vale nada o status. Eu pensar que sou alguma coisa exteriormente e por dentro eu sou o quê? Aquilo que Jesus diz, sepulcro caiado.
bonito por fora, podre por dentro. Não podemos viver assim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tá? Nós temos que ter muito cuidado quando nós trazemos para a nossa igreja, as nossas igrejas. Tá? Muitas pessoas vivem de títulos, vivem de aparência dentro da congregação, de reconhecimento do mundo aí fora, mas não tem uma vida digna dentro da igreja. Nós temos que ter cuidado com isso. Então, a aparência não determina uma posição diante de Deus, não. O que determina uma posição diante de Deus é o quê? O meu interior, não meu exterior, não. Posição social não vale nada. Deus sabe o que é que Deus quer de nós. Deus quer os nossos corações. É isso que Deus quer. Ele não quer saber do meu exterior. Ele quer o meu coração. O que Deus quer é as nossas vidas. O que Deus quer das nossas vidas são pessoas constantes. O que Deus quer das nossas vidas é uma igreja comprometida com a palavra de Deus e com o Evangelho para que ele avance. Para que nós possamos ser desbravadores. É isso que importa. Homens de Deus, como o apóstolo Paulo reconhecia, como os apóstolos, e não viver de aparência. Não viver de aparência, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não podemos viver de aparência. Viver de aparência são pessoas que não são constantes, não são comprometidas. Viver de aparência significa praticar atos religiosos sem ter uma vida digna diante de Deus. Eu faço por fazer, eu faço para que as pessoas possam ver que eu estou fazendo, está errado, Deus sabe a intenção do nosso coração. Nós temos que demonstrar comportamento diante de Deus, na presença de Deus, não fazendo para homens, mas fazendo para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Não podemos viver de aparência, porque uma hora as máscaras vão cair. Nós não conseguimos nos mantermos de aparência, sempre viver de aparência, não. Ninguém consegue. Mas nós temos que ter uma fé autêntica, mostrando a transformação do interior, a transformação do coração. A Bíblia toda mostra que Deus se preocupa com o coração. Ele quer os nossos corações, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Não despreza, meu amado irmão. Ele não despreza os nossos corações. E eles têm que estar quebrantados e contritos para fazer as boas obras segundo a vontade de Deus. E não conforme o exterior, por aparência. Ninguém quer saber da nossa aparência. Deus quer saber do nosso coração diante de Deus. As aparências não. Tem uma frase que diz que as aparências enganam. É verdade. Devia ser um adágio, colocar na Bíblia. É verdade. Deus quer saber do nosso coração. Deus vê a essência, não a fachada. A fachada aqui está bonita. Como é que está o coração? Como é que está o coração nessa noite? Quebrantado, contrito, compungido. Podemos dizer, sonda-me, ó Deus, o meu coração. Prova-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Nós podemos dizer isso nessa noite? Sondas e me conhece. Prova-me, Senhor, como é que está o nosso coração. Por isso, ou portanto, é preciso abandonar a religiosidade superficial. Nós temos que mergulhar, viver. Aqueles que não têm essa vida de discipulado constante nunca vão entender o que é isso. Crentes finos, crentes imaturos, crentes verdes e crentes que vão sofrer muito aqui na terra, porque não estão sendo alimentados, não estão na água, em vez de estar comendo o baião de dois, comendo comidas sólidas. Crentes que não cresceram e amadureceram espiritualmente vão sofrer mais. Nós temos que ter e abandonar a nossa religiosidade, o nosso legalismo, para abraçar uma vida autêntica de humildade, de amor. Nós temos que deixar os ritos têm que ser abandonados, os rituais que não agradam a Deus.
mas nós temos que invocar o nome do Senhor. O nome do Senhor, enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode ser achado hoje e agora. É assim que nós temos que fazer. Nós temos que buscar o Senhor. Algumas características de quem vive, pessoas que vivem de aparência. A primeira, religiosidade superficial. Pessoas que estão focadas em ritos, em rituais, até participam do culto, mas estão com a cabeça em outro lugar. Estão presentes aqui exteriormente, mas intimamente não estão com Deus. Nós temos que praticar, viver e adorar. Quando nós entrarmos na presença do Senhor, o foco é o Senhor. É um profundo relacionamento íntimo com o Senhor. O foco no Senhor, uma intimidade entre filho e pai, aquele que está à destra fazendo toda a mediação por mim e por você. Meus irmãos, nós temos que ter relacionamento, acabar com a religiosidade superficial. Nós temos que mergulhar em águas profundas. Deus quer que nós venhamos mergulharmos em relacionamento diário e constante com Ele, por meio dEle. A segunda característica é o foco no exterior. Tem pessoas que vivem com a preocupação no ver, a imagem, querem ver a imagem dos outros, estão preocupados com os outros e não com a sua vida espiritual. Em vez de olhar para o seu interior, cuidar da sua vida, cuidar do seu mental, cuidar do seu espiritual, está preocupado com a vida alheia, com a vida do irmão. Não comece a mudar a partir de ti. A partir de nós temos que mudar por dentro, interiormente. A motivação do meu coração é interior e não exterior, e está olhando para a vida do meu irmão. Se o meu irmão está pecando, eu vou até ele, em particular, e vou exortar ele em amor. É isso. Mas o foco está em falar da vida do outro, viver ou querer ter a vida do outro. Isso não existe aqui. É uma vida de aparência. É uma vida que não condiz com a realidade do que Cristo quer para as nossas vidas. Não. Foco no exterior, em vez de focar em nossas vidas no interior, no nosso coração, no profundo da nossa alma. A terceira característica são ações vazias. Muitas pessoas estão com ações vazias. Boa conduta apenas na frente de público, de pessoas, quando se afastam das pessoas porque querem ser vistas, mostra a realidade dessa vida. Não existe autenticidade do cristianismo, não existe, e isso tem que ser dia a dia. Façamos para Deus, façamos para a glória de Deus. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que estás no céu. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Não com foco nos que os outros vão pensar ou vão falar. Se for por isso, meus irmãos, nós não vamos viver bem na terra. Porque nós estamos preocupados com os outros. Ações vazias, boa conduta apenas na frente do público. Apenas na frente de pessoas. Nós vivemos, muitas pessoas vivem através disso, mas falta autenticidade no dia a dia e nas atitudes. A terceira característica é a falta de transparência. Nós temos que ser pessoas transparentes, pessoas verdadeiras. E isso tem tudo a ver com reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas. Nós temos que reconhecer, ainda somos pecadores. A minha maior luta é contra o meu pecado. Todos nós temos os nossos espinhos, e nós vamos ter que conviver com eles até a volta do Senhor. Até a volta do Senhor, mas Ele nos dá todas as garantias, que nós chegaremos, que nós estamos debaixo da onipotente mão do Senhor. É Ele que nos conduz, é Ele que nos fortalece, é Ele que está direcionando as nossas vidas. Nós temos todas as garantias, e nós temos exortações na Bíblia para ter uma vida de autenticidade,
uma vida constante. E nós temos que pedir a Deus para Ele examinar o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso coração? A Bíblia afirma que Deus não julga segundo a aparência, não. Mas sim como está o nosso coração. Coloque bem aqui, Amanda. 1 Samuel 16, 7. Eu quero ler com a igreja. Eu escolhi a dedo esse texto. Vamos ler aqui, igreja. Agora... Opa! 1 Samuel 16, 7. É só para a gente acordar. Vamos lá? Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque eu, o Senhor, não vê como se vê. O ser humano vê o exterior, porém Deus vê o nosso coração. Deus sabe, Deus conhece os nossos corações. Não se preocupe. Está preocupado com o quê? Com o que os outros estão pensando de você. Não se preocupe, Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem é você. Antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano na sua vida. Você não está aqui hoje por acaso. Você não chegou aqui hoje por acaso. Deus sabe, Deus conhece. Está preocupado com o quê? Se a gente fosse se preocupar, eu falo que nem um amigo meu, pega a fila, para achar ruim por causa do pastor, tem que pegar a fila. Eu quero é agradar o Senhor, porque eu sei, Ele conhece o meu coração, Ele conhece os nossos corações. Conhece os nossos corações. Então, a exortação bíblica para a autenticidade, segundo, fé. Fé, nós temos que ter fé e amor pelas boas obras. A fé se manifesta através de atos de amor uns para com os outros. Eu tenho que viver, mostrar o que eu sou, e isso é dia a dia, são com atos, ações sólidas. Falar é fácil, eu quero ver é viver, é o dia a dia. Nós temos que buscar essa essência divina nos nossos corações. Meus irmãos, nós temos que buscar essa essência divina. É preciso abandonar a preocupação com a imagem, com a estética externa. Tem pessoas que vivem para isso. Nós temos que focar no interior, nos nossos corações. Nós temos que buscar um relacionamento genuíno com Deus, se afastando do pecado, ter um estilo de vida integral na presença de Deus. Não pode ser por etapas, não, mas integral na presença de Deus. A fé não se limita aos momentos de cultos, meus irmãos. O culto a Deus continua quando sairmos das quatro portas. Nós temos que ser um cultuar a Deus com as nossas vidas. O culto não termina. Deve ser uma vida constante e presente na presença de Deus todos os dias. Pastor, em que área? Todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Aqui nós tiramos 3 verdades importantes, tá? A primeira é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, Ele olha assim. Todos somos iguais diante de Deus. Não importa, meu amado irmão, a minha posição social, eclesiástica, como pastor ou intelectual, ter retórica, ter títulos, não importa. Não é pelo que o líder fala, mas é pelo que o líder vive. É uma vida. É uma vida diante do altar, é uma vida diante de Deus que nós temos que ter. Paulo vivia isso, os apóstolos viviam isso. Nós temos que viver assim. A verdade determina a autoridade de um líder. A verdade que nos libertou. Essa verdade ela tem que ser o quê, pastor? Vivida, proclamada e vivida. Através de quem, pastor? Cristo. Cristo em nós, esperança da glória, Cristo, não pela aparência, não, porque o Senhor não vê, bota lá no
no verso 6, viu, Amanda? O Senhor não vê, não se preocupa com a aparência. Então nós devemos, meus amados irmãos, todo o teste das nossas vidas tem que ser, o que, pastor? Está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com as Escrituras Sagradas? Aí sim eu vejo quem é o líder, quem é o pregador, quem é o cristão. Ele está de acordo com a palavra de Deus. Nunca é perfeição, mas é uma vida de labuta até chegar. Prossigamos. Nós estamos avançando dia a dia, em construção, tá? O meu passado, preste bem atenção, não garante autoridade no presente, não. O que o apóstolo Paulo estava dizendo era isso. Tá? Mesmo os apóstolos tendo vindo Cristo e vivido com Cristo, o que importa das nossas vidas é o meu presente. O que importa é o meu presente, é a minha vida aqui no presente. Porque todos tinham no passado um histórico. Mas o que vale hoje é o meu presente. Como está a minha vida hoje diante de Deus. Tá? Mesmo os apóstolos tendo convivido com Deus. Então, aquilo que aconteceu no passado não serve mais para o presente. É uma vida constante diante de Deus. Principalmente para essa modernidade. Nós podemos errar doutrinariamente, sim. Vocês lembram dos bereanos? Os bereanos eram mais nobres. Por quê? Aonde está a nossa medida de fé? Nas Escrituras Sagradas. Vamos ler esse texto? Tudo que nós façamos tem que estar o quê? Sendo medido pelas Escrituras Sagradas. Era assim que os bereanos viviam. E eles eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles iam na palavra de Deus. Espelhavam a vida, o que Paulo estava falando, espelhava com a palavra de Deus, se verdadeiramente era aquilo. E é isso que nós temos que fazer. Amanda, Atos 17, 11 e 12. Vamos ler aqui, igreja. Vamos lá? Atos 17, 11 e 12. Ora, a estes de Bereia, eu quero pegar, volta só aqui, Amanda, só isso aqui, o texto é isso aqui, ó, examinando as Escrituras todos os dias. Essa tem que ser a nossa vida. Assim, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim, como estavam nas Escrituras. Verso 12, Amanda. Vamos lá, gente. Por isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Ó, como é importante o discernimento através das Escrituras Sagradas. Paulo falava, vamos ver se está de acordo aqui com o que Paulo diz. E o que era que acontecia? Pessoas iam sendo o quê? Salvas, inclusas na igreja de Cristo. Os bereanos examinavam as Escrituras. Por isso, meus irmãos, que experiências passadas não me dão uma carta branca para o meu presente de forma nenhuma. Uma vida presente, que importa é uma perspectiva com o que? Justamente com o que eu vivo hoje, com a perspectiva de eternidade, olhando para o céu. Tá? Então nós temos que ter cuidado com as aparências, elas podem enganar. O apóstolo Paulo vai dizer lá no verso 6, 2:6, Amandas, de Gálatas, ele diz assim, ó. Aqueles que pareciam ser alguma coisa, ó. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está falando justamente de reputação externa versus realidade interna. Tá? Para a gente cuidar. É o cuidado. O cuidado com o quê, pastor? Para a gente não olhar somente o exterior. Títulos, posições, reconhecimento. Isso aí não garante a verdade do nosso coração, não. Não garante. O que garante é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Paulo estava combatendo os judaizantes. A carta é aos judaizantes. Eu vou falar mais uma vez. Paulo não está se levantando contra os apóstolos, não. O que Paulo está dizendo é que nós devemos ter discernimento espiritual.
não apenas humanamente, mas espiritualmente. Espiritualmente. Ou aqueles que foram no passado, ou aqueles que foram no passado não me interessa. Paulo respeitava os apóstolos, mas o que é que Paulo tinha recebido? Ele recebeu o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo. Paulo está declarando que seu evangelho não precisava de revisão. Ele recebeu diretamente de Cristo. Tanto que Pedro, Cefas e Tiago comissiona ele para os gentios. Paulo não precisava revisar o seu evangelho, o evangelho de Cristo. Paulo não precisava de aprovação, ou acréscimo, ou diluição do evangelho, não. Não. O que Paulo estava tendo cuidado aqui é justamente com os falsos apóstolos, ou os falsos irmãos que tinham se infiltrado dentro da igreja. Bota bem aqui o verso 4, aqui, só para lembrar o contexto. Ele está falando disso, E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos seduzir à escravidão. É isso que o apóstolo Paulo está tendo cuidado, com os falsos profetas, falsos irmãos. O evangelho tem que ser pregado para que outras pessoas possam crer, tá? Crer nesse evangelho, esse evangelho que liberta, esse evangelho que não muda. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Ele não precisa de revisão. Esse evangelho que eu prego é imutável, infalível. É o evangelho recebido diretamente de Cristo. E nós pregamos o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram, que Cristo pregou, que os apóstolos pregaram, que a igreja primitiva pregou e que a igreja de Cristo, a primeira igreja batista hoje prega. Não mudou nada. Não mudou nada. O evangelho genuíno. E nisso a gente vai ver a completude de Cristo, da revelação de Cristo. Quando ele diz aqui, eu vou pedir a Amanda para colocar verso 1, capítulo 1, verso 12, mostrando que Paulo recebeu esse evangelho diretamente de Cristo. Olha o que é que ele diz: porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a uma revelação de Jesus Cristo. É isso. O apóstolo Paulo recebeu diretamente do Senhor. Foi na escola, ele foi matriculado diretamente com o Senhor. E se confirma através dos outros apóstolos. O mesmo evangelho. Só existe um evangelho. O evangelho de Cristo, da obra e da pessoa de Cristo. Por isso que a salvação, por isso que o evangelho é a boa nova de salvação sobre o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Esse é o evangelho. A mensagem não precisa de validação de homens, não. Mas já tinha sido carimbada, autenticada por Deus. A revelação de Cristo a Paulo foi completa. E a revelação de Cristo nas Escrituras é suficiente para nós. Por isso que Paulo combate o legalismo. Por isso que Paulo combate. Nós não precisamos de nada. Do sábado, não. Cristo é Senhor do sábado. Nós precisamos de Cristo para a salvação. Da circuncisão, não. Ele cumpriu toda a lei. O que é que nós precisamos? De Cristo, somente Cristo. É isso que nós precisamos. E isso envolve o quê? Unidade do evangelho verdadeiro. Há pessoas, se a gente abrir a porta aí, há vários evangelhos. Mas só um é verdadeiro. É o que Cristo fez por nós. Por isso que nós proclamamos o verdadeiro. A verdade que liberta. A verdade de Deus. A mensagem de Paulo estava em perfeita harmonia com a dos apóstolos, meus irmãos. E essa igreja continuará pregando essa verdade que liberta. Que liberta. Que liberta. Que liberta e que nos libertou. Tá? Eu termino com algumas aplicações para que a gente possa pensar desses 2 versículos que a gente falou. Eu acho que foi quase um mês que a gente passou. 2 versículos. Eu vou aplicar rapidinho aqui, tá? Para todos os crentes aqui que estão nessa noite. Coragem através da doutrina, meus irmãos. Nós precisamos de coragem, a mesma coragem que os apóstolos tiveram, a mesma coragem que o apóstolo Paulo teve, porque os dias são maus.
tá? Nós precisamos de outra coisa, humildade apropriada. Nós precisamos ser humildes. Humildes, as pessoas têm que ver Cristo em nós, Cristo em nós. Tá? Nós não devemos ter cuidado com títulos, posições sociais. Isso aí é aparência externa. Cristo quer os nossos corações. Terceiro, fidelidade nas Escrituras. A nossa autoridade vem da palavra de Deus. Aquilo que a gente recebeu, o poder do céu, é com a Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus para que pessoas sejam restauradas, renovadas e transformadas. Com a Bíblia, meus irmãos, para toda a igreja, discernimento espiritual. Tudo tem que ser testado através de quê, pastor? Das Escrituras. A valorização da verdade. A verdade deve ser mantida. Nós não podemos ser diplomáticos ou politicamente corretos, não. É o que a Bíblia diz que é e acabou. Resistência, meus irmãos. Nós não podemos ser passivos diante do erro, não. Muitos crentes são passivos e permissivos. Não. O erro é erro, o pecado é pecado, continua sendo pecado. Não, nós não podemos ser permissivos ou passivos com o erro, não. Tá? Firmeza, meus amados irmãos, na fé. Não devemos ceder às pressões para comprometer a nossa fé. Não é não. Não continua sendo não. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra. Conhecer a verdade e defender a verdade através das Escrituras. A defesa é pregar a verdade, falar a verdade e viver a verdade. É assim que nós temos que viver. Sabe? Prioridades corretas. A verdade do Evangelho deve ser nossa prioridade máxima. Tem que preencher todo o nosso coração. Todo o nosso coração, meus amados irmãos. Todo o nosso coração. Nós vimos aqui o exemplo de Paulo. O exemplo dos apóstolos. Esses 2 versículos nos desafiam a uma postura corajosa e inabalável diante de Deus. Para mantermos a verdade do Evangelho, numa época de relativismo cultural, social, sabe? É nos manter numa posição, o ecumenismo, muitas igrejas se misturando, a superficialidade. Precisamos da mesma firmeza que os apóstolos tiveram. Paulo, viver conforme a verdade, Deus nos capacita. Deus coloca as palavras certas nos nossos corações na hora certa. Meus amados irmãos, a verdade do Evangelho não é negociável. Nós não negociamos, nós não mercadejamos. Não mercadejamos essa palavra que Cristo deixou para nós. Que nós possamos estar dispostos a resistir. Nem por uma hora, nem por um instante, nós negociaremos essa palavra de Deus. Que o Senhor nos dê coragem, meus amados irmãos, discernimento e fidelidade, para permanecermos firmes na verdade do Evangelho. Custe o que custar. Custe o que custar. Essa verdade nós vamos mantê-la, preservá-la para a glória de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Não vai ter pergunta hoje, é 9. Eu queria terminar as aplicações. Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, nessa noite. E somos gratos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua palavra. Que nós possamos fazer uma reflexão em todas as áreas das nossas vidas. Ó Deus, se nós estamos cedendo ou se estamos firmados na verdade. Ó Deus, que nós possamos avaliar, ó Deus, a autoridade da Escritura Sagrada. O preço que foi pago. Ó Deus, para que nós pudéssemos estar hoje aqui. A integridade da doutrina da palavra. Como podemos, ó Deus, desenvolver a coragem de defender essa verdade? Senhor, dar-nos um coração, ó Deus, para que nós possamos viver conforme a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus,
a sermos, ó Deus, e termos mais intimidades com o Senhor. Ó Deus, nós dependemos do Senhor, da autoridade que vem através da Tua Escritura Sagrada, ó Deus, sendo ela a nossa regra de prática e fé. Ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares e que nós possamos ter um restante de semana na Tua presença. Ó Deus, uma semana abençoada e abençoadora. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, meus amados.